Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 5 e agora falando sobre as formas de aquisição da propriedade imóvel. Nós estudamos então os elementos essenciais sobre a propriedade, o direito de propriedade e algumas distinções elementares sobre esse instituto. E agora precisamos entender como que se dá a aquisição, como eu posso então ter um direito à propriedade, iniciando, portanto, pelo estudo da propriedade imóvel. E vamos começar aqui pela forma mais comum, mais conhecida por todos, que é por meio da aquisição pelo registro do título. Ou seja, aquele em que você faz então o registro no cartório de imóveis e que então se torna dono. O que faz com que confirme, de certa maneira, aquela máxima de que quem não registra não é dono. Embora veremos aqui nas outras hipóteses que é possível também termos donos independentemente de um registro, mas nos utilizando de outros procedimentos burocráticos para tanto. Então, vamos ver aí a forma de aquisição pelo registro do título a partir do artigo 1245 do Código Civil. Olha só. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Lembrando vocês o seguinte, que o título translativo é, em regra, um instrumento público, mas poderá ser um instrumento particular se o imóvel tiver valor abaixo de 30 salários mínimos, assim como nós estudamos lá em Direito Civil 2, no artigo 109 do Código Civil. Então veja, precisar aí de escritura pública somente nos imóveis com valor acima de 30 salários mínimos. Mas o registro é obrigatório para todo e qualquer imóvel. Por quê? Por meio do registro é que você se torna dono, porque afinal, aquele espaço de terra, aquele solo, aquele local que se tornará propriedade, terá uma matrícula aberta no registro de imóveis, e aí então, a cada mudança de proprietário, será feito um novo registro, sob um novo número. E esse registro, então, constará quem que é o novo proprietário e quais são as extensões aí desse imóvel. Além de que, se houver alteração na configuração desse imóvel, é possível fazer averbação nesse registro para que, nessa matrícula, melhor dizendo, para que conste essa mudança. Então, por exemplo, se houve uma construção nova, se há algum gravame, por exemplo, alguma constrição em razão de uma execução judicial, tudo isso será averbado na matrícula, será então estar posto na certidão de matrícula que você poderá requerer naquele cartório de imóveis. Bom, vamos então para os parágrafos desse artigo 1245. Olha só. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Veja aqui o que eu disse para vocês do ditado popular: quem não registra não é dono. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, imaginem a seguinte situação, que alguém falsifica documentos, alguém se diz aí comprador do imóvel e faz então aí o registro desse imóvel em seu nome. E posteriormente se descobre a falsidade desses documentos ou que ele não é adquirente, novo proprietário verdadeiramente. E aí então, para retirar a propriedade desta pessoa, deste sujeito,
somente com a promoção da ação própria da invalidade desse registro. Enquanto não houver a decretação de invalidade, esta pessoa que tem o registro como ela sendo proprietária continuará sendo dona do imóvel. Então, é preciso que haja essa sentença judicial decretando a invalidade para haver essa perda aí da propriedade pelo cancelamento do registro. Bom, artigo 1243. Olha só. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Aqui, esta regra do artigo 1246 faz referência àquelas situações em que há diversos pedidos de registro sobre o mesmo imóvel. Então, digamos, mais de uma pessoa comparece ao cartório pedindo para registrar o imóvel em seu nome. Digamos que o vendedor, aí, por meio de uma fraude, acabou vendendo para várias pessoas simultaneamente o mesmo imóvel. Aí, então, a eficácia desse registro será contada a partir do momento da prenotação pelo oficial do registro. Ou seja, aquela certificação feita pelo oficial de que alguém requereu o registro do imóvel. Logo, haverá preferência para aquele que prenotar primeiro. Então, será verificada as datas das pré-notações e aquele que for em primeiro lugar terá a sua preferência. E os demais que foram prejudicados, que aí adquiriram um imóvel que já havia sido vendido, que já está sendo registrado por aquele que primeiro teve a prenotação. Aí, então, eles têm que buscar aquele vendedor e pedir o ressarcimento, né? Restituição dos valores, indenização por perdas e danos, se for o caso, porque aí então eles realizaram um negócio que era, na circunstância, aí impossível de ter a devida eficácia. Afinal, o imóvel não podia mais ser vendido. Então precisa ser desfeito aquele negócio anterior. Bom, vamos então para o 1247. Olha só. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Aqui veja, aquele que então se diz o verdadeiro legítimo proprietário pode pedir então a anulação de um registro ou até mesmo a retificação para que conste que ele é dono de parte daquele imóvel, vai depender do caso concreto. E o parágrafo único, cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente de boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Então veja, cancelou aquele registro, aquele que é o verdadeiro dono, o legítimo proprietário, pode então reivindicar para si novamente aquele imóvel sem levar em consideração que aquele anterior e indevido proprietário estava lá de boa fé, que ele não tinha noção daquele vício que maculava a sua aquisição, ou até mesmo se ele tivesse aí um título, um justo título, né? Então um contrato de compra e venda, por exemplo, um compromisso de compra e venda, tanto faz. Aquele que registro cancelado faz com que dê direito ao proprietário à reivindicação do imóvel para si. E daí, então, o terceiro prejudicado, aquele que era o adquirente, que vá atrás dos seus direitos, de restituição dos valores, indenização, tudo mais que ele tiver direito. Bom, veja aqui, com tudo isso que eu passei de regras de aquisição pelo registro do título, mostra que a aquisição, aqui, o registro em si, ele traz uma presunção relativa, iuris tantum de propriedade, admitindo, portanto, que haja prova em contrário. Como nós vimos essas possibilidades de cancelamento, retificação ou anulação do título. Agora, do registro, melhor dizendo. Agora, existe alguma hipótese no direito brasileiro de que haja presunção absoluta de propriedade mediante o registro do título?
E a resposta é afirmativa, porque lá na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, nós temos a hipótese do registro torrens. Registro esse que só vale para imóveis rurais, mas pelo seu procedimento, um tanto quanto complexo, leva a uma presunção absoluta de propriedade. E por quê? Porque esse registro torrens não só demanda a entrega de uma extensa documentação por aquele que quer se tornar proprietário, como também há um procedimento que envolve tanto um aspecto extrajudicial, por meio do cartório, como também um procedimento judicial. Afinal, o registro torrens ele é realizado com, ao final, havendo uma sentença judicial reconhecendo este registro. Tá? E isso está previsto nos artigos 277 a 288 da Lei dos Registros Públicos. Olha aí na sua tela. Veja só. Requerida a inscrição de imóvel rural no registro torrens, o oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. E daí, no 278, não vou aqui fazer a leitura de todos os dispositivos, depois vejam por questões de curiosidade, afinal aqui é questões de direito notarial e registral, mas veja que ele precisa de documentos comprobatórios do domínio do requerente, prova de quaisquer atos que modifiquem o limite de sua propriedade, memorial com os encargos do imóvel, nomes dos ocupantes, confrontantes, quaisquer interessados, indicação das respectivas residências, a planta do imóvel, com escalas aqui definidas pela lei, e esse levantamento da plana precisa ter essas regras aqui específicas, né, de A a C das alíneas. Depois disso tudo, veja, aqui mais para baixo, nós temos então o ato do próprio oficial que vai remeter ao juízo essa documentação para que ele despache e que haja então aí o próprio procedimento para tanto, haverá oitiva do Ministério Público, publicação de edital e ao final, se não houver nenhum problema, com o trânsito em julgado da sentença, é que haverá a inscrição na matrícula aí do imóvel ao registro torrens. E, finalmente, havendo presunção absoluta dessa propriedade e não relativa, que nem ocorre com o registro normal que estamos acostumados e mais comum de se ver. Tá bom? Muito bem, pessoal. Com isso, podemos partir agora para estudar a próxima forma de aquisição da propriedade imóvel. Uma que vocês já ouviram falar bastante, mas nunca viram aqui tecnicamente, especificamente, como que funciona, que é o caso da usucapião. E o que é a usucapião? Como modalidade de aquisição da propriedade imóvel, ela se dará, sobretudo, pela prescrição aquisitiva, ou seja, pela posse em um determinado período de tempo previsto em lei, que fará com que aquela pessoa terá o direito de propriedade sobre aquele bem, ou seja, poderá buscar por meio do procedimento próprio a declaração de que ele é proprietário daquele imóvel. Afinal, cumpriu os requisitos legais lá assim previstos, tá? Muito bem. Temos duas modalidades de, ou melhor dizendo, procedimentos para o reconhecimento, a declaração dessa usucapião. O primeiro, comum no nosso sistema, já conhecido, está lá no artigo 1241. Olha aí na sua, que diz que poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante usucapião a propriedade imóvel.
Ou seja, aqui a gente tem o procedimento judicial para aquisição da propriedade, para a declaração da usucapião e aquisição dessa propriedade. E daí, essa declaração judicial, conforme o parágrafo único, vai constituir título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, essa é a primeira modalidade que nós temos comum do nosso sistema. Agora, o Código de Processo Civil fez uma alteração na Lei de Registros Públicos e criou uma nova modalidade, um novo procedimento, que é a usucapião extrajudicial, feita diretamente pelo cartório, não precisando dessa declaração judicial. E ela foi inserida no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Veja aí na sua tela a redação desse dispositivo. Olha só. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis, da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com. E daí nós temos aqui os documentos necessários. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, daí aplicando esse dispositivo do Código de Processo Civil, planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, né? Além disso, certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente e justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Então veja que, embora seja um procedimento muito mais simplificado, muito menos burocrático, ainda assim é exigido uma quantidade enorme de documentos para, assim, então, ter a decretação da usucapião extrajudicialmente, feito, então, diretamente pelo cartório. Agora, veja, isso, então, temos todo um procedimento que eu peço que vocês façam a leitura dos demais parágrafos desse artigo 216-A, que eu não vou aqui tratar diretamente, porque é matéria, novamente, de direito registral e de direito processual, não cabendo a matéria de direito material civil tratar disso, mas que saibam que, embora haja essa possibilidade extrajudicial, ela não é obrigatória. Ou seja, pode a parte, se quiser, buscar a via judicial. É uma opção que ela tem. E, inclusive, se houver rejeição do pedido extrajudicial, ainda assim, aquele que quer o usucapiente, né, aquele que quer o usucapião, poderá ajuizar uma ação de usucapião, mesmo com a negativa. Ou seja, não há aí um trânsito em julgado, digamos assim, do pedido extrajudicial que impede o judicial. Bom? Muito bem. Visto esses dois procedimentos aí que nós temos, então, para a usucapião, vamos para outras duas regrinhas importantes que nós temos sobre ele. Olha aí na sua tela o artigo 1243. Veja só, diz o seguinte, que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa fé. Então veja, lembram-se daquela situação que eu falei do sucessor a título universal e o sucessor a título singular lá do artigo 1207?
e que então o sucessor a título universal continua a posse do seu antecessor automaticamente e o sucessor a título singular, se assim quiser, assim declarar, ele pode continuar também a posse do seu antecessor. Veja o efeito diretamente disso no artigo 1243, que se eu quiser a uso capião, eu posso somar a posse do antecessor com a minha, para computar o tempo necessário para pedir a declaração da uso capião. Então não preciso eu pessoalmente ter aí que ter tido posse do bem por todo aquele período. Não, pode ter uma pessoa anterior, por exemplo, um antigo morador daquele imóvel irregular, não proprietário, e que depois me transmitiu a posse por meio de um contrato de compra e venda, às vezes de gaveta, ou seja, um justo título, e que esse justo título, então, mostra que aquela pessoa morou por um período de tempo, eu tive a posse em outro período, somando essas duas posses, dá o período de uso capião, tá? Obviamente, aí sendo contínuas, sendo mansas e pacíficas. O que significa manso e pacífico? Posses aí que não obtiveram nenhuma forma de contestação pelo legítimo proprietário, nenhum ato judicial, nenhum ato aí próprio desse legítimo proprietário, do atual proprietário do bem, que impediu que essa posse fosse pacífica e, portanto, começasse a computar o tempo aí de uso capião. Bom? Aí, artigo 1244. Olha só. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a uso capião. Então veja que tudo aquilo que foi estudado por nós lá em Direito Civil 2 acerca das causas de suspensão, interrupção ou óbice aí à prescrição se aplicam também ao caso aí da posse para uso capião, né? A posse ad uso capionem. E daí então nós vemos aqui que se houver situações de interrupção, como por exemplo uma contestação aí pelo proprietário daquela posse, não deixando que ela seja mansa ou pacífica, nós temos uma interrupção daquele prazo prescricional aquisitivo, devendo aí ser contado novamente desde o início. Tá? Dito isso, pessoal, nós temos então agora as espécies de uso capião previstas no nosso ordenamento jurídico. E aqui são várias espécies que nós temos, tá? Tendo pelo menos, aqui pelo menos 11 espécies diferentes, hipóteses diferentes de uso capião na propriedade imóvel. Para vocês terem uma ideia disso, por exemplo, olha aí na sua tela que eu fiz aí uma tabela para todos vocês com as modalidades do capião, com o nome com que elas são conhecidas. Então, o capião, a extraordinária, ordinária, especial rural, ou então constitucional rural ou pro labore, o seu fundamento legal e os requisitos de cada uma, tá? Então veja aí, também especial urbana residencial individual, também conhecida como constitucional urbana individual, e a especial urbana residencial coletiva ou constitucional urbana coletiva, e especial urbana residencial familiar, além da urbana administrativa, a indígena e a quilombola. Então, nós temos muitas hipóteses aqui, mas que veja, temos sempre algum ponto em comum, que é o transcurso, né, de um período de tempo, a posse mansa e pacífica e com a intenção de uso capião, a posse ad uso capione, né, que mostra que, pelo menos tendo o prazo e essa posse com essas qualidades, poderá constituir uma dessas modalidades de uso capião, sendo que várias delas possuem outros mais tantos requisitos. E que eu peço, portanto, que vocês
façam a leitura desses dispositivos legais, porque não tem grandes dificuldades no entendimento de cada uma dessas hipóteses, e também que aí peguem essa tabelinha e vejam aí cada um desses requisitos para o seu estudo, que eu vou deixar aí embaixo para vocês na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar aí a tabela. Bom? Muito bem. Dito isso, então trabalhado esse tema da usucapião, nós podemos então ir para a próxima forma aí de aquisição da propriedade imóvel, que é a aquisição por acessão. E o que é acessão? Por vezes, confundido aí com benfeitoria, a ideia da acessão é que nós temos aí um aumento, uma maximização do volume daquele bem. Ou seja, há então um acréscimo feito a ele que aumenta o seu tamanho, aumenta o seu volume. Diferente do que acontece com a benfeitoria, que nós estudamos também lá em Direito Civil 2, porque na benfeitoria, como bem acessório, ela vai então se incorporar ao bem principal, reformando ele, alterando a sua estrutura, seja aí de forma necessária para uma reforma na estrutura em si do bem, para aumentar a sua utilidade ou então para seu aformoseamento, no caso da benfeitoria voluptuária. Então, veja que acessão e benfeitorias são situações diferentes. E mais, benfeitorias sempre são artificiais, têm a ação humana para ser criada, enquanto que a acessão pode ser tanto natural quanto pode ser artificial. E daí temos 5 modalidades de acessão para aquisição da propriedade imóvel. Olha na sua tela. Que a acessão, então, pode dar-se por formação de ilhas, por aluvião, avulsão, abandono de álveo ou por plantações ou construções. Sendo que as 4 primeiras hipóteses normalmente se dão por uma acessão natural, enquanto que a última hipótese por acessão artificial. Vamos então ver a primeira modalidade da formação de ilhas, que está no artigo 1249 do Código Civil. Olha só, as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Inciso 1º. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em 2 partes iguais. 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos, fronteiros desse mesmo lado. E 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Parece um pouco complicado entender, em primeiro momento, como que funcionam essas ilhas, mas olha só aí na sua tela agora para ver como que é fácil entender essa formação de ilhas e quem será proprietário dessa ilha formada. Olha aí, então, na sua tela. Primeiro, veja, vamos imaginar que isso aqui é a propriedade 1 e a propriedade 2 e um rio que passa pelo meio. No caso do inciso 1º, olha aí, então, formou uma ilha no meio do rio, entre a propriedade 1 e a 2, e olha só, então, como que fica a propriedade de cada uma dessas pessoas. Pega metade, então, dessa ilha, e metade fica para a propriedade 1, metade para a propriedade 2. Então, era o caso lá do inciso 1º. Do inciso 2º, vamos imaginar que uma das ilhas ficou mais próxima da propriedade 1 do que da propriedade 2. Vendo aqui o corte no meio do rio, né, que passa entre as duas propriedades,
vendo que ficou mais próximo da 1, então a propriedade 1, né, o 1 fica como proprietário dessa ilha. E o terceiro inciso, imagina aqui então que a propriedade 1 tem aí essa protuberância, digamos assim, a mais. E ela acaba se soltando, formando aí um novo leito do rio, né? Um novo caminho para o rio. Aí veja, essa parte que se soltou continua sendo de propriedade da propriedade 1. Bom? Então, essas são as três hipóteses que nós temos aí de formação de ilhas. Agora, vamos ver o caso do aluvião, que está lá no artigo 1250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. E o parágrafo único, o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Então, olha só, pessoal, vamos entender aí então como que funciona esse aluvião. Olha aí na sua tela o exemplo que eu trouxe para vocês. Veja, as propriedades então estão divididas da mesma forma como a gente fez no exemplo anterior, só que daí começa a formar aqui na propriedade 1, né, uma porção de terra, uma protuberância aqui, aumentando, ampliando essa propriedade. No caso, aquele que é o dono da propriedade 1 vai ser aí então beneficiado, ampliando o seu tamanho por essa formação de terra que se deu por meio do aluvião. Bom? Muito bem. Agora, vamos ver aqui o caso da avulsão, artigo 1250. Olha só. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. E, parágrafo único, recusando-se ao pagamento da indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Vamos entender aqui como que funciona a avulsão? Olha aí, então, na sua tela, o funcionamento dela. Olha aí. Então, tem um pedaço de terra aqui na propriedade 1, e daí, por força natural violenta, essa parte da propriedade 1 vai parar lá na propriedade 2. Veja, para a propriedade 2 ter esse acréscimo para ela, vai ter que, então, o seu dono indenizar a propriedade 1, né, o proprietário da propriedade 1, para que ele, então, tenha esse acréscimo. Ou então, se após um ano da ocorrência dessa avulsão, ninguém reclamar, daí não precisa indenizar. Agora, se o proprietário da propriedade 2 se recusar a indenizar, daí então ele terá que cuidar dos procedimentos próprios para retornar a então essa avulsão à propriedade 1. Bom? Muito bem, vamos agora então para a próxima hipótese do artigo 1252, que é então o caso do alveo abandonado. Olha só. O alveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alveo. O que é o caso do alveo abandonado? É o caso do rio que secou, e daí então ficou um espaço de terra. E esse espaço de terra, portanto, vai ser aí dividido entre os
proprietários. Olha aí na sua tela, então, exemplificando. Temos as duas propriedades e um leito de rio. Ele se seca. Com essa seca que houve dele, aqui então divide-se ao meio esse álveo e daí então teremos agora essa metade toda para a propriedade 1 e a outra metade para a propriedade 2. Bom? Muito bem. Esses então foram os primeiros iniciais casos que nós temos aí, sobretudo de acessão natural para a aquisição da propriedade imóvel. Agora vamos ver a acessão artificial das construções e plantações. Vamos então começar aqui pelo artigo 1253, que traz uma regra um tanto quanto óbvia. Então, toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Então, o que está construído ou plantado numa propriedade tem presunção relativa, iuris tanto, que é de propriedade daquele proprietário mesmo, do terreno, daquela propriedade. Salvo se houver prova, então, contrário disso. Aí começamos as casuísticas das construções e plantações. Olha o artigo 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má fé. Então veja, eu tenho um terreno e eu semeei, eu plantei ou fiz uma edificação. Só que esses materiais utilizados não são meus, são de outra pessoa, é de terceiro. Então, veja, eu plantei e tudo mais, se for de boa fé, eu tenho que pagar o valor dessas sementes, das plantas e dos materiais para quem era dono deles, apesar de adquirir a propriedade deles. Agora, se foi de má fé, eu vou não só pagar o valor desses bens, como também responderei por perdas e danos daquele que foi prejudicado pelo uso de seus bens aí, seus materiais. Bom? Agora, outra hipótese do artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então veja que aqui a hipótese já é diferente. Nós temos então um terceiro que vai lá no terreno daquele proprietário e semeia, planta ou edifica. Nesse caso, se ele agiu de boa fé, não tinha noção que não era terreno dele próprio, que era de uma outra pessoa, então ele vai ter direito à indenização. Se não, se agiu de má fé, ele então perde todos esses bens em proveito do proprietário. Bom? Agora, temos uma regra curiosa no parágrafo único. Olha só. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Olha então, pegando então essa regra. Pessoa terceira foi lá no terreno alheio, plantou, semeou ou edificou. Daí, essa construção, essa plantação tem um valor maior, consideravelmente maior do que do próprio terreno. Veja, se agiu de boa fé, ele poderá indenizar o dono do terreno e adquirir para si a propriedade do solo. Mas, se não houver acordo entre o antigo proprietário
e esse que está querendo adquirir essa propriedade, então pode-se valer de uma ação judicial para que a indenização seja fixada judicialmente. Agora, se não pagar, daí não tem como adquirir a propriedade desse solo. Bom, vamos para o 1256. Olha só. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. E parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Olha só, os dois estavam de má-fé. O proprietário sabia que estava havendo aí a construção ou então a plantação em propriedade sua, né, própria, por um terceiro, e ao mesmo tempo aquele terceiro sabia que não era de sua propriedade e ainda assim procedeu dessa forma. Nesse caso, solução dada pelo artigo 1256. O proprietário vai ter que ressarcir o valor das acessões. Então vai ter que ressarcir o valor das plantas aí, das construções. E somente isso. Mas ele vai adquirir a propriedade desses materiais. Bom? 1257. Olha só. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem a sementes, plantas ou materiais a quem de boa fé os empregou em solo alheio. Como que funciona essa hipótese? Nós temos um proprietário do terreno e temos um proprietário das sementes, plantas e materiais. Aí, um terceiro pega essas plantas, materiais, sementes e planta ou constrói no terreno desse proprietário. O que vai acontecer? A consequência é a mesma do 1256. O proprietário do terreno adquire a propriedade dessas sementes, plantas e construções, mas ele precisa ressarcir o valor das acessões. E aqui o parágrafo único trata desse procedimento. Olha só, o proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la, do plantador ou construtor. Então, aqui nós temos até uma ordem de preferência. Veja, pegou meus materiais, plantou em terreno alheio. Eu posso, então, cobrar o valor, primeiramente, daquele que procedeu a essa construção ou plantação irregular, e depois eu posso ir atrás do proprietário do terreno para ser indenizado, aí ser ressarcido do valor das acessões. Bom, vamos agora então para o 1258. Olha só. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Vamos entender, vamos ver de novo com calma. Então, olha só, fiz uma construção no meu próprio solo, mas essa construção invadiu solo alheio. E essa invasão não tem uma proporção superior à 20ª parte do total da propriedade invadida. O que pode acontecer? Eu que fiz essa construção irregular, de boa fé, não sabendo que fiz essa invasão, posso adquirir a propriedade dessa parte do solo que foi invadido. Desde que, aí temos os requisitos. Se o valor da construção exceder o dessa parte, ou seja, minha construção é muito mais cara do que o valor do terreno invadido, e eu também pagando a indenização que represente o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente.
Pagando esses valores e tendo o valor da construção excedendo da parte invadida, eu posso adquirir a propriedade dessa invasão. Agora, parágrafo único. Olha só. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte, e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Olha só, aqui no parágrafo único estamos falando então agora de má-fé. Caput era de boa-fé. Agora o de má-fé. Como que vai funcionar? Ele vai ter que pagar 10 vezes o valor das perdas e danos, ou seja, dessa indenização que a gente tinha, né? Então vai ter que pagar 10 vezes mais para poder adquirir a propriedade. E daí? O valor da construção tem que exceder consideravelmente o valor do terreno, né, que é a proporção da 20ª parte, e não tem como demolir essa parte invadida sem grave prejuízo para a construção. Aí, então, é possível que o construtor de má-fé possa adquirir a propriedade dessa parte do solo. Senão, vai ter que demolir essa invasão, tá? E o 1259, finalmente, diz que se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. E se de má fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados que serão devidos em dobro. Então veja, sou um construtor de boa fé e invadi mais que a 20ª parte. Aqui então, para adquirir a propriedade, eu vou então ter que responder por perdas e danos, pagando então o valor proporcional à invasão que acresceu a construção, mais a área perdida e a desvalorização da área remanescente. Então tem que pagar todos esses valores como se eu tivesse adquirindo mesmo esse solo que eu invadi. Isso se eu estiver de boa fé. Agora, se eu invadir de má fé, eu tenho que demolir o que eu construí, pagar as perdas e danos que forem apurados e que vai ser aí devido em dobro. Então, se eu estou de má fé e invadir mais que a 20ª parte, tenho que derrubar tudo da minha invasão, mais pagar perdas e danos multiplicado por 2. Tá bom? Então, aqui é punida com bastante rigor a má fé no caso dessa invasão. Bom, pessoal, então essas eram as hipóteses que eu tinha para falar com vocês sobre a aquisição da propriedade imóvel e na próxima aula, então, continuamos avançando para falar agora também da aquisição da propriedade móvel, certo? Muito obrigado e até a próxima.